Olá galera, vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos, a nossa playlist sobre teoria econômica. Hoje nós vamos falar sobre a economia ecológica. É uma área da economia que está se desenvolvendo há pouco tempo, porque nas primeiras escolas econômicas, vamos lembrar lá da escola fisiocrata, mercantilista, escola clássica, até mesmo na escola marxista e na neoclássica, não há uma preocupação com o meio ambiente. Porque pensou-se por milênios na Terra que o ser humano era incapaz de esgotar todos os recursos naturais que nós tínhamos. Ou seja, era como se o meio ambiente fosse um subconjunto da economia. Ou, em outras palavras, a economia fosse mais importante que o meio ambiente. Todavia, depois da Revolução Industrial, a pegada ecológica do homem, ou seja, o impacto do homem no meio ambiente, começou a aumentar, aumentando de forma exponencial, até que chegou ao século passado a causar danos irreversíveis ao meio ambiente e que tornaram-se notáveis, até mesmo para as pessoas comuns que não são da área, que não estudam a área de economia ecológica ou ecologia. Começou a modificar a temperatura da terra, rios começaram a ter cada vez um odor pior, você começou a ter florestas que sumiram praticamente, aumento da desertificação em vários lugares, mudanças climáticas brutas, locais que não choviam, chovendo demais, locais que chovia bastante, tendo seca, ou seja, todos esses descontroles aconteceram e o ser humano foi percebendo, pelo menos uma parte, né, que a economia estava desenvolvendo-se de uma forma insustentável em relação ao meio ambiente. E aí a economia ecológica, ela surge para mostrar que o meio ambiente ele tem que ser considerado maior do que a economia. Ou seja, é necessário que a economia respeite os limites ambientais da natureza, o que nós chamamos de resiliência ambiental. Olha só, o conceito de resiliência ele é aplicado em várias áreas do conhecimento, na vida pessoal, na questão psicológica, na vida profissional, resiliência empresarial. Agora, e a resiliência ambiental? Bom, a resiliência ambiental é a capacidade do meio ambiente de absorver impactos de outras espécies, inclusive, principalmente, o impacto do ser humano. Imagina um rio. E aí, imagina que nesse rio você jogou um copo de óleo. Um copo de óleo, o rio é capaz de absorver esse impacto e não tornar-se um rio poluído. Agora, imagina uma indústria perto desse rio, despejando litros e litros e litros de sujeira nesse rio, de óleo, de minério de ferro, sei lá, alguma coisa que polua o rio. Se várias empresas começarem a fazer isso, o rio ele não vai conseguir absorver esses impactos, ou seja, os impactos vão ser maior do que a capacidade do rio de se recuperar. E aí nós dizemos que não foi respeitado a resiliência do meio ambiente, neste caso, o rio que nós estamos falando. A economia ecológica ela também é conhecida como sustentabilidade forte, porque a sustentabilidade fraca ficou como característica da economia ambiental, que acredita que a economia e a tecnologia conseguem modificar o impacto do homem na natureza e tornar a economia sustentável. Ou seja, eles defendem uma mudança sutil da economia para que ela possa se tornar sustentável. A economia ecológica acredita que para que haja sustentabilidade é preciso uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento das pessoas e da nossa economia. E isso é interessante e vai ser dito principalmente pelo economista Georgescu. Georgescu vai dizer o seguinte, ele vai analisar a relação da economia com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica ela fala sobre a questão do aumento da energia desorganizada em relação à energia organizada, ou aumento da entropia. O aumento da entropia significa o seguinte, toda vez que você realiza alguma alteração física na matéria, isso resulta em perca de energia naquele objeto. Ou seja, naturalmente a energia do universo tende a se tornar cada vez mais desorganizada, que é aquela energia que nós seres humanos não conseguimos aproveitá-la. Só que o ser humano
Quando ele realiza o processo industrial, por exemplo, ele está realizando transformações físicas em vários objetos, em vários produtos e substâncias da natureza, de uma forma muito mais rápida do que aconteceria apenas se fosse algo natural. Esse processo de industrialização, ele faz com que os produtos percam energia. Então, mesmo que você reciclando o produto, você está novamente fazendo uma perca de energia. Óbvio, é interessante reciclar, porque quando você recicla, você diminui a necessidade de extração de novos recursos naturais. Mas a reciclagem ela não consegue resolver o problema todo sozinho. Por quê? Porque quando você recicla, há uma perda de energia. Não dá para reciclar o mesmo material várias vezes. Imagina, por exemplo, o papel. Quando você faz o papel, ele vem numa cor branca. Quando você recicla ele, ele fica marronzado. Essa cor marrom é por causa da perca de energia que aconteceu na celulose, que é a matéria-prima do papel. Então você tem uma perca de energia, não dá para ficar reciclando eternamente. O que deveríamos fazer então? Além da questão da reciclagem, que é importante, a economia ecológica fala sobre a questão de diminuir o consumismo, ou seja, diminuir a quantidade de produtos que nós, seres humanos, usamos a cada dia. Porque a partir do momento que vai aumentando as gerações, nós estamos nos tornando mais consumistas, queremos comprar cada vez mais, trocar o celular em níveis cada vez mais rápidos, trocar o computador de ano em ano, mesmo o computador estando funcionando. Ou seja, todo esse consumismo, ele resulta em aumento da exploração dos recursos naturais do meio ambiente. Então, é preciso reciclar? Sim, mas o que é preciso também? Diminuir o consumismo. E aí é um problema, porque há uma contradição aí, um impacto aí, um impasse, vamos dizer, seria a melhor palavra, entre a economia ecológica e a economia capitalista. Porque na economia ecológica você teria que diminuir o consumismo, ou seja, teríamos que fabricar produtos com durabilidades maiores e as pessoas teriam que diminuir a troca desses produtos. E aí significaria que haveria menos venda na economia. E a economia, ela capitalista, ela vive de expansão. O aumento do PIB que nós analisamos todo ano como economista, o PIB tem que aumentar todo ano, senão o país está o quê? Em crise. PIB aumentando significa que as pessoas estão comprando mais, as empresas estão vendendo mais. Para que as empresas possam vender, o que elas têm que fazer? Precisam de matérias-primas, ou seja, quanto mais a economia cresce, mais temos que explorar recursos naturais. O Georgescu vai falar inclusive sobre isso, que não é possível manter um crescimento eterno da economia. Esse crescimento eternamente, como nós economistas imaginávamos que podia por séculos, ele não é possível. Até porque nós já alcançamos um nível de produtividade capaz de satisfazer as necessidades humanas. Só como exemplo, nós produzimos alimentos para 10 bilhões de pessoas no mundo. Só que o mundo só tem 7 bilhões de pessoas. E mesmo assim, 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Outra questão interessante é o controle populacional. É necessário que seja feito o controle populacional, porque quanto menos pessoas nós tivermos no mundo, isso significa uma pressão maior por novos recursos naturais. Obviamente que a economia ecológica, assim como eu, não estou defendendo as teorias, por exemplo, de Malthus, de que a guerra seria benéfica para diminuir a população, de que as doenças seriam benéficas. Não. A gente tem que fazer isso através da educação, principalmente da educação sexual, trazendo temas importantes para que as pessoas possam fazer o planejamento familiar e aí nós possamos diminuir as gravidezes inesperadas e aí nós possamos ter um controle populacional e a nossa população possa diminuir. No Brasil isso já tende a acontecer entre 2020 e 2030. A população brasileira ela tende a começar a decrescer. Isso será positivo para o meio ambiente. Mas como eu disse, a economia ecológica também defende a questão da diminuição do consumismo, e do controle populacional, que nós já falamos, da tecnologia usada para o meio ambiente, como por exemplo, reutilização de água nas casas, melhoria nas irrigações nas fazendas, fazer novas tecnologias para que possamos usar menos agrotóxicos, e aí a reciclagem também, claro,
e esses itens podem fazer com que nós possamos ter uma nova mentalidade econômica que seja condizente com o nível de recursos naturais que a natureza pode estar nos fornecendo. Ou seja, a economia tem que passar a respeitar a resiliência ambiental para que possamos realmente estarmos falando de uma sustentabilidade verdadeira. Galera, na próxima aula vamos falar sobre economia ambiental, que é uma vertente da escola neoclássica para resolver os problemas do meio ambiente. E eu aguardo vocês. Não esqueça, pessoal, 2 cliques, tá? Inscreva-se, curte o vídeo. Galera, qualquer dúvida pode colocar no comentário. Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Galera, fui!